Amigos queridos, recolhidos em preces fervorosas, buscamos nesta hora elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para juntos entrarmos no diapasão do seu Evangelho e mergulharmos nas forças vivas do seu amor. Ampara-nos nesta hora, Senhor, na condição de eternos necessitados que nos reconhecemos ser, para suplicar ao seu coração misericordioso que os mensageiros do seu amor na terra possam estar em favor da humanidade, arregimentados em caravanas socorristas, para socorrer e amparar ao sofrimento dos nossos irmãos em humanidade. Nós confiamos, Senhor, na grandeza do seu amor, na sua misericórdia infinita, a qual nos entregamos nesta hora, para tão somente agradecer a tudo o que a vida tem nos oferecido. Quantas oportunidades, quantos caminhos novos, quantos ombros amigos caminham conosco a existência na terra, nos felicitam e nos encorajam ao trabalho do bem constante. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas. Faça-nos instrumentos dignos e úteis, para que em seu nome possamos estar, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo vai tratar desse item que vai falar sobre o remédio para os males que nos acometem. Nesta linha de pensamento de Santo Agostinho, os remédios que nós necessitamos estão contidos no planejamento reencarnatório. Olha que bênção! Qual o remédio? Os recursos que eu já construí ao longo dos séculos, as habilidades que me fizeram mais experientes, os talentos a serem multiplicados, as oportunidades bem percebidas e os reencontros. Porque reencontros, dentro da lei do amor, significa para nós somar afetos do passado e expandir, e significa para nós construir sentimentos novos para quem eu nada sentia. Então, nós no estado de desencarnados, diz Agostinho, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nesta hora? Pois se essa prova é o remédio, e nós queremos afastar o remédio dos que vai curar os nossos males, então, quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Esse estado de purificação parece um estado que, quando a gente lê, parece que é impraticável, que é insuportável.
Mas nós só recebemos encargos, atribuições e responsabilidades na exata proporção do nosso recurso. Então, sobre nossos ombros tem a carga possível que só a nós compete levar para que esse fardo seja aliviado a cada passo do caminho. Não é para nós chegarmos no ponto final da existência com o fardo intacto como eu o recebi. Então, as responsabilidades, os desafios, as dores que simbolicamente estão contidas nesse fardo precisam ser resolvidas a cada passo da existência, para que nós possamos chegar ao destino ou à meta reencarnatória totalmente resolvido com este fardo. Sem fardo, aí são as bem-aventuranças. Então, um dos remédios mais importantes no planeta Terra para os males dos relacionamentos, porque estes é que são a grande maioria que nos fazem sofrer, é o perdão. O espírito que começa a experimentar verdadeiramente o perdão, com toda a dinâmica que nós temos falado todos os dias, esse espírito está mais pronto e preparado para perceber o outro, porque quando nós estamos tamponados pelas nossas mágoas, pelo ressentimento, pelo revide, nós não percebemos o outro. Então, precisamos primeiro tirar os tampões da mágoa, do ressentimento, do revide, da vingança, da vitimização, que é próprio da ausência do perdão, principalmente a vitimização. E quando nós saímos desse estado, aí sim o nosso olhar para o outro se amplia. O Emmanuel também nos traz uma reflexão importante quanto ao perdão, no livro ainda Encontro Marcado, a lição 55, também por nós. Ele vai nos explicar como é esse autoexame que nós precisamos fazer conosco, que vai nos dar a dimensão real do que é que em mim está degenerado, para que eu possa regenerar e então não estar suscetível a mágoas e ressentimentos. Essa é a dinâmica do perdão. Então diz assim, é sempre muito fácil encastelar-nos na mágoa. O que é pessoas encasteladas, presas? Pensam que estão vivendo um paraíso, mas elas são reféns de um contexto. Então, e quando nós nos deixamos aprisionar no castelo da mágoa, contra aqueles que interpretamos como sendo nossos ofensores, interpretamos, mas não são nossos ofensores, são o que então? Nossas vítimas do passado. É essa a ideia que nós temos que desenvolver. Porque os melindres pessoais dispõem de capas multiformes para acobertar-nos o egoísmo com supostas razões. Então, as capas são personagens que nós criamos para conviver com o mundo, disfarçando quem verdadeiramente nós somos. Então, nós temos um personagem para sermos profissionais, nós temos um personagem social, nós temos vários personagens, muitas pessoas assim o fazem, porque mascaram quem realmente são. Por isso que andamos usando a máscara, mascaram o que realmente são. Multiformes capas para acobertar o quê? O egoísmo com supostas razões, porque toda pessoa magoada, ela acha que está imbuída das suas razões para assim estar, dos seus motivos para assim estar. Se estamos, porém, atentos à recomendação de Jesus, que nos solicita a reconciliação com os nossos adversários através do perdão,
Enquanto nos achamos a caminho com eles, é forçoso saber alistar não apenas os males que partiram deles para nós, mas igualmente aqueles outros que partiram de nós para eles. Esse é o pedaço que todos os dias nós temos falado. Em várias lições diferentes, inclusive no Evangelho, mostrando que antes de eu me sentir vítima, é forçoso alistar os males que partiram de mim para ele. Porque os males que partiram dele para comigo ressaltam aos meus olhos. Porque essa é uma posição do egoísmo. Então, é forçoso que nós possamos igualmente elencar aqueles motivos, características que partiram de nós para eles. Amigos, identificar o mal que há em mim, que provocou o mal do outro por mim, é fundamental. Mas essa identificação, quando ela é apenas intelectual, ela não opera mudanças. Ela não suscita transformações. Para que essas transformações aconteçam, é absolutamente necessário que eu sofra pelo mal que eu pratiquei, que eu lamente profundamente. E essa dor do mal que eu causo ao outro é o ponto do arrependimento. E quando esse arrependimento é verdadeiro, nós colocamos um basta e nunca mais agiremos daquela forma e, ao contrário, agiremos de formas adequadas com os nossos mais brandos e melhores sentimentos. Então, o Emmanuel vai elencar aqui várias situações em que vão gerar em nós esse entendimento quanto ao perdão. Observar a gênese dos fatos que motivaram o desentendimento. Então, qual é o motivo do desentendimento? E positivar o tamanho de nossa participação na desarmonia em curso. Então, qual foi o motivo? Via de regra, os motivos são tão banais, são tão inexpressivos para gerar tamanho desamor. E ao percebermos, a nossa participação, o que é que eu fomentei na desarmonia que aconteceu neste relacionamento e que está me impedindo de temporariamente exercitar o perdão? Porque é uma reflexão profunda e que, se nós não conseguirmos fazer sozinhos, nós precisamos do amparo da Casa Espírita nas assistências fraternas para que nós possamos receber lucidez quanto a nós mesmos. Anotar as nossas vantagens e reconhecer honestamente se não estamos sendo os empreiteiros do arrasamento de nossos opositores. Olha, uma empreita de arrasar o outro se chama vingança. E o espírito, ainda na condição imaturo que estamos, ele passa um grande tempo da sua existência arquitetando planos, injetando força, criando imagens mentais que vão se corporificar no seu dia a dia, que são os planos de arrasar os opositores. É um plano criminoso, porque quando eu arraso alguém, a intenção é o quê? Exterminar aquela pessoa. Então, se nós temos ímpetos de exterminar aquela pessoa, porque os nossos planos são para derrubá-la, para arrasá-la, essa é a nossa condição, é aí que nós temos que olhar. Bom, é nisso que eu tenho que investir em mim, porque essa é a minha condição mais enferma. Uma outra questão é estudar-lhes com sinceridade as atitudes para conosco. Vamos perceber com isenção de ânimos como as pessoas se comportam conosco, mormente aquelas que nós temos dificuldade. E verificar
se a dureza de coração é mais insistente do nosso lado. A maioria das vezes é. O nosso endurecimento de sentimento com aquela pessoa, recusar a quebrar aquela defesa, da nossa parte é maior do que aquele que é o nosso pretenso ofensor, que na verdade é apenas um espírito em equívoco que eu não sei compreender, eu não quero aceitar e muito menos socorrer. Porque no perdão inclui socorrer o outro, inclui amparar o outro, inclui beneficiar o outro tantas vezes quantas nos sentimos ofendidos. Então, nós vamos continuando com a reflexão. Como o nosso modelo é Jesus, e como somos extremamente necessitados de compreender como as suas lições realmente poderiam penetrar em nossa intimidade, nós ficamos nos perguntando, quando Jesus é levado àquela situação de julgamento, ele não recorre de maneira nenhuma à justiça humana. Porque sendo Jesus o governador espiritual desse planeta e tendo uma ligação ímpar com Deus nosso Pai, uma ligação inquestionável, não havia nenhuma lógica dele recorrer à justiça dos homens para interceder naquela hora. E nos momentos mais difíceis, ele olha para a humanidade e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Todos nós conhecemos essa frase. E hoje, com o conhecimento que nós temos, trazido pela doutrina espírita, é difícil nós acreditarmos que Jesus, naquele instante, essa frase, né, seja realmente em relação a Deus. Porque Deus não tem do que nos perdoar. Então, o que Jesus estava realmente querendo dizer com aquela frase? Que quando nós, em humanidade, entrássemos em contato com a nossa consciência, nós não suportaríamos relembrar daqueles momentos no sentido de termos participado daquela manifestação de loucura total e plena. Então Jesus, naquele instante, sabia que a humanidade precisaria do perdão. De que perdão é esse? Do auto-perdão. Porque a nossa consciência, onde estão as leis divinas e, portanto, a presença de Deus em nós, é essa consciência que iria, em algum momento, clamar misericórdia pelos atos perpetrados contra Jesus. Então, de que Deus Jesus estava falando? Do Deus que mora em nós, que se manifesta pela consciência. Então, nada que nós fazemos para nós mesmos ou para alguém vai ficar sem um ajuste.
E na medida que nós vamos compreendendo mais profundamente isso, nós vamos percebendo que o erro do outro, que muitas vezes não compreendemos, não aceitamos, é fruto de uma imaturidade, de um estado absoluto de ignorância, e que vai chegar o momento em que a consciência desse ser vai clamar por ajuste. Se ele vai clamar, a nossa também clamará. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que aprender a perdoar o outro de pronto é estabelecer um profundo entendimento, uma profunda compreensão. Mas essa compreensão, ela não se estabelece quando nós não temos noção de quem somos. Porque o perdão, ele é próprio do espírito que já olha para si mesmo, que já percebe as suas faltas, que já entende a necessidade que ele tem de transformação íntima e o quanto isso é realmente difícil para cada um de nós. Então, na medida que nós vamos compreendendo a nós mesmos, vamos compreendendo o outro. E o contrário não é verdadeiro. A compreensão do outro passa pelo quanto entendemos sobre nós mesmos. Então, no texto que nós estamos lendo, intitulado Perdão, do Escrínio de Luz, Emmanuel comenta assim: onde há fraternidade, há compreensão. E onde há entendimento, há perdão com absoluto ouvido das ofensas e trabalho espontâneo a benefício do ofensor, com as melhores vibrações de sintonia. Isso parece, para os corações que se magoam facilmente, que estão sempre prontos para o melindre, isso parece uma coisa inatingível. Porém não é. Porque esse trabalhar em benefício do ofensor é algo que precisa ser para nós uma meta. Porque quando nós nos ofendemos, isso acontece porque nos sentimos superiores. Nos sentimos superiores. A falsa superioridade. Porque se fôssemos verdadeiramente superiores, não nos ofenderíamos. Então, o magoado, ele é um espírito que não sabe quem ele é, que não conhece a sua inferioridade, não conhece. Nós nos magoamos em função da inferioridade que ainda alimentamos na nossa intimidade. E libertar da mágoa exige que o espírito tenha uma posição verdadeiramente superior. E a posição superior é a fraternidade. A posição superior é, apesar da imensa dor e das dificuldades que sentimos,
nos disponibilizarmos para amparar quem nos ofende. Porque o perdão é uma vibração construída na base do amor. E se nós não estamos dispostos a servir quem nos ofende, se nós não estamos dispostos a servir aqueles que nos magoam, não há possibilidade do perdão. Porque se ele nos ofendeu, é porque ele precisa de ajuda. Porque se ele praticou um ato contrário ao bem em relação a nós, é porque ele está perdido no cipozal das ilusões. E ele só sai disso com amparo, com auxílio. Aí a gente pode dizer, mas não precisa ser o meu, não precisa ser eu. Precisa. Precisa ser eu. Precisa ser o meu amparo. Porque sou eu que estou ofendida. E a ofensa se desfaz pelo ato de servir. Se não servirmos, se não entrarmos nessa vibração da simpatia, não tem como. Então, por isso que todos nós sabemos que o perdão é de fato a conquista mais difícil de ser feita por nós na Terra. Não temos dúvida. Por quê? Porque perdoar significa alterar os conteúdos vibratórios do perispírito. Modificar profundamente as estruturas que nós temos como predisposição para nos opor àqueles que não atendem às nossas pseudos necessidades. Então, esse é o nosso movimento. Diante daquele que nos ofendeu, servir. Com isso, nós vamos fazer a nossa prece para que isso seja motivo de muita reflexão para nós. Se nós não estamos dispostos, então, a esse movimento de alma, vamos permanecer nesse estado de vibrações mórbidas, das quais nos alimentamos e promovemos em nós graves enfermidades. Que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesse momento tão especial, que nos encontramos em Seu nome, queremos rogar o Seu amparo e a Sua misericórdia para todos nós, Senhor, que temos dificuldade com o perdão. Que sejamos nós, os Espíritos, a relembrar as Tuas lições de vida eterna, para nos libertarmos de todo o mal que há em nós. Sejamos aqueles Espíritos a mentalizar Jesus para nos fortalecer. Que tenhamos a coragem de seguir os passos que Ele cravou para nós, apontando o caminho. Que sejamos nós, os Espíritos, a abraçar a verdade, para estabelecermos em nossa intimidade a vida verdadeira. Ampara-nos, Senhor. Fortalece-nos, para que na terra, encarnados, possamos nos tornar espíritos melhores. Que nenhuma mágoa venha contaminar os nossos corações. Que nenhum ressentimento, Senhor,
perturbe a nossa mente. Que não sejamos mais os primeiros a se melindrarem. Que possamos nos iluminar para no futuro, Senhor, habitar mundos melhores, mundos onde o amor prevalece e o entendimento é a regra geral. 1000 vezes obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. E que nesta hora, os bons espíritos que nos assistem possam socorrer todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles possam serem visitados, amparados, que essas mãos generosas e luminosas derramem sobre eles saúde, alegria, bom ânimo, que todos nós possamos vencer a nós mesmos e com isso nos tornarmos espíritos melhores. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos fortaleça para que possamos realizar as nossas mínimas tarefas na terra do cruzeiro, para contribuir com os objetivos sagrados desta nação, que deverá ser a pátria do Evangelho, quando todos nós exemplificarmos estas lições de vida eterna nos relacionamentos, nos ambientes que fomos convidados a viver. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.